Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. E hoje a gente vai fazer um podcast especial, né? Por isso que não teve podcast na sexta-feira, não foi porque a gente esqueceu de gravar nem nada. Foi só porque a gente quis fazer um podcast um pouco maior sobre o Setembro Amarelo, né? Esse mês aí, todo ano, todo mês, me parece, do ano tem uma bandeira, por assim dizer, de vigilância para alguma coisa, né? Parece que agosto é o do câncer de mama. Não, agosto é o de próstata. Aí parece que julho é o de mama. Eu confesso que eu tô... É uma coisa assim, eu confesso que eu não sei. E em setembro é contra, né, chamar a questão do alerta, a questão do suicídio. Né? E aqui em Teresina, ou seja, a gente estava até comentando aqui em off, né, os índices de suicídio aqui são muito altos. Né? Quando eu voltei aqui para o Piauí, 2018, foi a primeira coisa que me disseram. E disseram em particular por causa de Piripiri também. Disseram, Piripiri, Piauí tem um índice impressionante, assim, alarmante. E Piripiri, em particular, dentro do estado, é também algo impressionante. Aí eu fui dar uma olhada, eu fiquei pasmo, assim, é o dobro da estatística nacional. Piauí está 2 vezes acima da estatística nacional. Impressionante. E isso porque aí, só para botar um dedinho no pé da conspiração, que dizem que essas estatísticas são maquiadas, né? Que nem todos os casos são divulgados e por aí vai. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, mais do que o número, por que pareça, é porque, por exemplo, lá em... É verdade, nem tom de piada, mas o prédio de filosofia da Universidade Federal, o Cefis, não sei se está com o mesmo nome ainda, ele era conhecido para os caras subirem, pular e se matar. O cara pulou do... Eita, qual era o andar? A Anne vai ouvir esse podcast e vai comentar embaixo. Pulou do X andar do Cefis. Não lembro qual era o andar. O andar Era o andar, era conhecido pelo andar. O cara pulou do X andar, que eu não lembro qual, se era 15º, 14º, não lembro. Certo? Mas o cara pulou só para fim de exemplo, 15º andar do Cefis. Sabe? E veja que ainda assim virava uma notícia, apesar de ter já um tom meio jogoso nos alunos da Federal lá de Recife, ou seja, rapaz, tu não vai pular do X andar do Cefis não, viu? Mas aqui, o que me chamou a atenção é que você escuta muito suicídio de adolescente. Isso, foi o que eu escutei quanto a Piripiri. E quando eu cheguei em Piripiri, 2018, no ano em que eu cheguei, teve. E algo que você falou aqui em off, acontecia lá. O pessoal não divulgava, porque dava ideia a outros adolescentes. Então, por exemplo, um se matava, aí logo nos dias seguintes, algum tempo depois, 3, 4, 5 se matavam. Pois Isso é. aconteceu lá. Então, a nossa ideia aqui hoje é conversar um pouco sobre isso, ou seja, o que pode, como surgem os pensamentos suicidas, o que pode levar a surgir na verdade, como combater e, por fim, discutir um pouco teologicamente o aspecto prático, assim, sim, um crente pode cometer suicídio, um crente, se cometer o suicídio, vai para o céu, tá? E aí a gente vai conversar um pouco, então, sobre isso. Então, do início, Alci, o que pode levar uma pessoa a ter pensamentos suicidas? Bem, Léo, não vou nem entrar, obviamente, em questão psiquiátrica, nada disso, né? Mas, basicamente, acredito sim que o pecado, de um modo geral, não tratado, não combatido em si, eu acho que se eu vi isso, você muito mais do que eu, porque tu lida muito com o gabinete pastoral, de gente que estava em pecado e o modo que se viu para resolver o pecado foi, de fato, tirar a sua própria vida. Eu vi, pelo menos, relacionado à questão de adultério, pelo menos 2 casos desse, certo? Foi o modo dele confessar o pecado dele. Então, acho que isso é muito influente, né? O pecado não confessado, que leva, talvez, a uma depressão, a uma tristeza pecaminosa também, e acaba a pessoa realmente tirando a sua própria vida. Certa vez, lá do Recife, inclusive, você deve ter escutado isso, um pastor presbiteriano tirou a sua própria vida. E o fim da história dele foi justamente num processo depressivo ou algo dessa natureza, né? E ficou meio que nebuloso. Por que razão um pastor e tal tirou vida e tal, coisa desse tipo? Apontou-se só a depressão, né? Mas depois foi se cascavilhando e de fato viu que tinha problemas relacionados à vida dele com Deus, vida dele com a esposa, vida dele com a família. Então, assim, pode haver um leque de coisas, mas acho que o foco central sempre vai ser isso, né? Um pecado não tratado,
Acho que uma pessoa que não está em paz com Deus, não vive de fato uma vida cuja missão dele tem sido cumprida, de glorificar Deus e gozar, ter alegria em Deus para sempre. Então, essa alegria em Deus, não havendo no indivíduo, pode de fato levar ao suicídio. Obviamente que eu vejo isso muito no crente, mas no ímpio isso vai ser uma enxurrada de coisas, né? Mas eu começaria em tese por isso aí. Mas e tu, o que é que tens a dizer? Comentar uma coisa que tu falou, se saiu um estudo recentemente numa faculdade inglesa, não é coisa de blog assim não, sabe? Mostrando exatamente que não existe desbalanceamento químico que leve à depressão. Aí justamente isso, que esse estudo não está sendo divulgado, porque isso ia ser um baque na indústria farmacêutica. Para você ter uma ideia, lá na Norte América, qual é o estado? Não lembro. Se é Ohio, Arizona. Não estou lembrado. Os caras queriam fazer teste para ver quem tem ansiedade na cidade. Foi. Screening, que eles chamam, sabe? Para ver quem tem. O cara disse para mim que vai todo mundo. Dependendo de você colocar a linha do que é ansiedade, todo mundo vai chegar e vai ter ansiedade. Com certeza. Então, dito isso, esse aspecto da química, a gente de fato não vai entrar. Eu só quero pontuar que, para mim, é o ponto mais polêmico que tem. Uhum. Entendeu? Ou seja, de dizer se algum desbalanceamento no químico na pessoa pode levar a pessoa a cometer isso. Eu lembro que a primeira vez que me chamou atenção para isso, até para dar justiça, foi o presbítero Marcelo. Quando, na época, ainda residente em neurologia. Então, a gente está falando de um Marcelo de 12 anos atrás, 12, 13 anos atrás. Que aí ele voltou uma vez de Campinas, ele fez a residência dele lá na Unicamp. Aí ele sentou, começa a ser pastor, interessante, né? A gente começa a estudar o cérebro. Aí esse mestre, ele estava estudando sobre psicose. Aí o cara escuta psicose, esquizofrenia. Aí o cara escuta vozes na cabeça do cara. Mas as vozes nunca dizem assim, plante um jardim. Você é bonito. É só mate alguém, você não presta, cabe com sua vida. Aí ele mostrou exatamente o quê? Que existe uma apatia, ele não nega isso, mas você vê que não tem como desvincular do aspecto da depravação do ser humano, sabe? Eu achei muito interessante. Ele foi o primeiro que me chamou a atenção para isso, até para dar crédito a ele. Não tem como você fazer uma separação, mesmo sendo uma apatia. E aí depois o Scipione que aumentou o exemplo. Aí quando eu estava fazendo um curso de aconselhamento lá, aí falando exatamente sobre essa questão do cérebro, aí ele falou assim, Jesus Cristo podia ficar doente, não podia? Aí ele podia. Aí todo mundo falou, podia, tanto é que ele morreu. Ele, muito bem. Então, ele podia pegar uma doença do cérebro, não podia? Aí todo mundo já deu uma recuada, entendeu? Mas disse, tá, ok, tecnicamente. Aí o exemplo deu assim, tu consegue imaginar Jesus bulinando uma mulher? Falando um palavrão descontroladamente? Aí eu digo, eita ferro. Aí eu sentado, aí quando eu tô assim em ambiente que eu sou estrangeiro, eu fico calado, sabe? Eu digo, rapaz, esse cara tem um ponto. E no mínimo vale a pena a reflexão. Claro. Entendeu? No mínimo. Então, dito isso, eu concordo com tudo que você falou, assim. Eu só destacaria uma coisa, que é baseado, isso aqui vai no ar na segunda, no sermão que eu preguei ontem. Tá? Deus que ele está gravando antes de eu pregar o sermão, então Deus permite eu ter pregado ele. Aí eu morri até lá, né? Então, dito isso, que é justamente o caso de Elias em 1 Reis 19. Sim. Que veja, você pontuou coisas que eu vou concordar que seria, por assim dizer, o padrão. Ou seja, uma pessoa que não está em paz com Deus, que não tem firmeza na sua fé, que não tem uma base, não sabe o gelo em que está, para usar a expressão que eu costumo usar, ou seja, o fundamento que está debaixo do pé dele, tá certo? Não está buscando glorificar a Deus. Eu vou concordar que isso aí é o textbook, é o padrão, é o que você vai orientar de fato. Agora, por exemplo, você pega um cara como Elias, que em 1 Reis 18, ele fez 3 coisas fantásticas, né? Matou 450 profetas de Baal, aquele ó Senhor, e caiu fogo.
Foi o momento da resposta da oração, depois de 3 anos e meio que Tiago vai pontuar para orar por chuva. A chuva caiu. E aí é até um momento que, mesmo sendo místico ou não, mostra a força do homem. Quando ele anuncia para Acabe que vai ter chuva, o texto vai dizer que ele correu na frente dos cavalos de Acabe e chegou primeiro do que ele. É o final do texto. Então, ou seja porque o Acabe era um corredor nível Usain Bolt, seja porque os cavalos fossem pônei. Seja porque o cavalo fosse um pônei, ou seja que foi um milagre, que é como eu que acredito mesmo. Claro. Certo? O ponto é, você vê um cara espiritualmente, por assim dizer, no ápice, meu amigo. No auge ali. O cara tá... Pá! Aí Acabe pega, diz pra mulher o que aconteceu. A mulher nem vai lá, manda um mensageiro. Ó, Jezabel disse que, eu costumo aportuguesar esse texto, que eu segue se amanhã você não estiver morto. Entendeu? Aí Elias faz o quê? Corre. Tranca. Corre. E a distância que ele corre é como se fosse de Teresina para Piripiri. O que ele foge. Ele foge 140 quilômetros mais ou menos. Medo muito. E fugindo andando. Diz que ele foge. Só diz que ele foge. Mas o ponto é que ele correu para muito longe. Não foi tipo assim, rapaz, vou me trancar aqui em casa. O ponto é que meu amigo Samuel quer me matar. Tremeu as bases mesmo. E correu. E aí ele senta debaixo do zimbro e... Senhor, leva a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe? Então, quando eu olho para uma situação como essa de Elias, por exemplo, fica claro que alguns fatores como fadiga, o cara estava extremamente cansado justamente por causa da situação. Interessante. O se sentir só, né? Porque quando Deus pergunta, por que você está aqui? Aí ele vai pontuar algumas coisas e a última ele vai dizer, e eu estou só. Ele mesmo vai dizer, e eu estou só. E é interessante que, tanto em português como em hebraico, quando Deus pergunta para ele, por que você está aqui? Aí um cara até pontuou que é um dos poucos textos bíblicos na Bíblia que quando a pessoa é perguntada a mesma pergunta, ele repete palavra por palavra, não muda. Não muda. Sabe? Por que você está aqui? Porque fizeram isso, e eu estou só. Sabe? Então o sentimento de solidão, a própria arrogância, porque você vê que ele tinha um alvo, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Né? Então veja que todo aquele contexto ali, então não foi uma coisa, não foi o cansaço, mas misturou tudo na mesma panela. Cansaço, se sentir só, a arrogância. Tá? Pegue também o próprio aspecto de, como é que eu vou dizer? E aí, para a gente como pastor, a gente enfrenta muito isso. Falta de resposta ao nosso esforço. Porque, veja, ele acabou de matar 400 contra o profeta de Baal. Se o cara qualificar, alguém poderia dizer, meu amigo, o cara acabou com o coração da idolatria de Israel. E qual foi a resposta do povo? Um povo arrependido, carregando Elias no colo? Entendi. Então, imagina o Alci pregou um sermão, ele preparou e no preparo dele disse assim, rapaz, esse sermão foi bom. Gostei disso aqui. Aí ele vai lá, prega, aí no que ele sobe para pregar, ele vê metade da igreja dormindo. Ele até pode depois dizer assim, rapaz, acho que o sermão foi ruim porque está todo mundo dormindo, mas a primeira tendência dele, eu acredito, vai ser assim, rapaz, para isso. Olha a resposta que eu tenho diante de um sermão massa que eu preparei. Aí somou tudo isso, Elias, rapaz, acho que a morte é uma solução. Entendeu? Então, esses fatores, por exemplo, que eu acabei de dizer aqui, é que eu sugiro você começar a avaliar a sua vida. O que tu falou, como eu falei, que eu concordo, gênero, número e grau, para mim são os fatores basilares, ouso dizer os mais importantes. Se o cara está com isso em dia, esses outros fatores aqui vão puxar o alerta. Então, deixa eu dar um exemplo em mim, né, no momento que ele está gravando o podcast. Eu estou fazendo 0 exercício físico. Digo logo que com a coxinha na minha frente não ajuda. Entendeu? Estou fazendo 0 exercício físico, 0. Mas isso é uma coisa que me incomoda. Aí o que alguém pode até pontuar, eu vou concordar, não tem nem defesa. O que aumenta o pecado, porque me incomoda e eu não estou fazendo. Eu concordo. Já não vou nem criar uma defesa para mim, não. Mas há um incômodo. Quando é que eu tenho que me preocupar? É quando eu começar a dizer assim, é normal. Entendeu? Agora, se eu não tivesse com a minha vida espiritual em dia,
como é que eu reagiria a isso? Você está entendendo? Uhum. Então, o que você falou para mim é a base, é o fundamento. Como é que tá... E calma, isso a gente está falando com um crente agora. Como é que tá a sua vida espiritual, sua vida para a igreja, sua vida devocional, sua vida de oração, tá? Suas prioridades com o reino. Como é que tá isso? Tá bem? Tá. Agora vamos olhar para esses fatores aqui. Uhum. E esses fatores tu enxerga como podendo também, querendo ou não, ter esse pano de fundo pecaminoso? Com certeza. Eu estou só, mas de fato ele não estava. Sim, no sentido... com certeza. Entendeu? Ou seja, o ponto é... Aí eu vou usar a expressão de um autor que eu estava lendo nesse sermão, nem para dar crédito, que eu não estou lembrado quem foi que disse. Elias se alimentou, isso eu não vou citar no sermão, porque eu fiquei com medo de, rapaz, eu vou copiar o sermão desse cara quase todo. Só o final, o final que eu peguei assim, rapaz, final ele termina com uma citação e eu vou terminar com a mesma citação. Mas no meio ele fala assim, que Elias se alimentou de meias verdades. Eu tô só, eu tô isso, e não é verdade. Eu concordo com isso. Só que o ponto é uma dinâmica que eu estava comentando isso com o meu filho ontem. O Leozinho, a gente estava comentando uma situação. Aí eu falei assim, meu filho, o fato de ser imaginário não quer dizer que o seu corpo não torne aquilo real. Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu me sinto só. Aí se chegasse para mim hoje e falasse assim, eu me sinto só. Eu ia pontuar assim, dizer, rapaz, ó, tem a Rafael, tem a mim, tem a igreja, tem o conselho. Eu estou apontando, mas se o coração dele entender aquilo ali como sendo verdade, meu amigo, eu posso botar 3 milhões de pessoas na frente dele. É por isso assim, que uma citação que é fantástica sobre suicídio, né, que é o do Chesterton, né, aquele comentarista / filósofo, nem comentarista, ele é crítico, filósofo inglês, no seu livro famoso Ortodoxia. Sim, já li, muito bom. Aí eu li a fala dele sobre o suicídio, deixa eu pegar, tá bem aqui, para não alterar a frase que é muito bonita. Ele diz assim, ó, ele olha para ele vai dizer assim, ó, o suicídio não é apenas um pecado, é o pecado. É o mal último e absoluto, a recusa de se interessar pela existência, a recusa de fazer o juramento de lealdade à vida. O homem que mata um homem, mata um homem. O homem que se mata, mata todos os homens que lhe diz respeito. Ele varre a humanidade. Pesado. Ou seja, a ideia do suicídio não é assim, né? Eu estou me matando, eu estou eliminando tudo da minha vida. Sabe? Quando o cara olha para essa perspectiva que o Chesterton pontua, na minha opinião, brilhantemente, aí o próprio suicídio ganha um outro aspecto. Não? Verdade. Certa vez eu estava dando um estudo, acho que no Sermão do Monte, no Não Matarás, no Sermão do Monte lá. E a gente entrou no suicídio, na questão do suicídio. E, assim, eu nunca diria isso, provavelmente, para alguém que esteja com pensamento suicida. Eu posso até estar errado, mas Sim. Eu acho que ali no gabinete eu não faria isso, tá? Nem para quem sabe um familiar que estivesse, enfim. Mas vamos pensar assim, teologicamente, eu acho que o suicídio é muito egoísta, entendeu? Sim. E eu estava dando esse estudo e alguém argumentou, mas pastor, o suicida pode estar sofrendo? Tá, de fato sofrendo. Mas querendo não, no fim, o cidadão ele não queria ou sentir dor, ele não queria, seja lá o que for, mas ele não pensou, um homem casado nos seus filhos, na sua esposa, uma mulher, enfim, que cai exatamente no que você leu Chester, não querendo não, é um egoísmo muito grande, onde o cidadão diz assim, eu não posso passar pelo que eu estou passando, logo todos podem, menos eu, aí tira a sua própria vida, né? Então... Ou às vezes o contrário, veja, você está certo, Sim. Eu concordo, só para acrescentar o seu exemplo, quando eu comecei a estudar sobre o aconselhamento bíblico, aí um cara pontuando, fazendo um panorama, nem histórico, mas geográfico. Aí porque, por exemplo, o movimento de aconselhamento bíblico, ele até pontuou, ele foi meio taxativo, não tem como funcionar no Japão. Ele não tem, porque ele falou assim que lá é uma cultura toda que é motivada por culpa. A cultura japonesa. Exatamente. Na verdade, ele até divide assim, que é oriental. A cultura oriental é uma cultura de culpa e a ocidental de vergonha. Então, ou seja, se o Alci traiu a Rafael, por exemplo, o Leonardo traiu a Rosiane, o que vai fazer a gente não fazer? Vergonha, rapaz, se descobrirem. Não Oriente é culpa. Interessante. É culpa. Entendeu? Aí a ideia é justamente o contrário.
O cara se mata para não trazer a vergonha. Tá certo. Entendeu? Então, com isso eu tô concordando? Não. Eu só estou pontuando de que na cabeça dele é o oposto. É interessante demais. É um livramento para os outros, entendeu? Uhum. É um livramento para os outros. Não, meu amigo, eu vou livrar vocês disso, sabe? Que, dando a volta, bate no que você Bate falou. no egoísmo, certo. Porque ele não está enfrentando a consequência do pecado. Pode ser visto inicialmente como algo altruísta, mas no fundo, né? Entendeu? Então, esses aspectos, sabe, Alcide, de que o que é que você que está ouvindo, aí eu quero dividir aqui a audiência. Vamos supor que você tem alguém na família com esses aspectos suicidas. O primeiro e mais pragmático de todos, e não é exagerado quando eu digo isso, é fique perto dessa pessoa. Em particular, se ela está tendo pensamento, se ela está se cortando, tá? Que é uma coisa muito comum. Não, muito comum ainda é um exagero, mas já tenho visto alguns casos, inclusive na nossa igreja. Entendeu? Então, em particular, se você observe, se você tem filhos adolescentes, por exemplo, observe se ele está usando mais calça comprida. Observe se nesse calor de Teresina ele está de mangas compridas. Rapaz, por que meu filho está de manga comprida? Nesse calor aqui de Teresina. Os cortezinhos no punho. Veja, e aqui eu vou colocar uma triste realidade, que aqui dá um outro podcast. E em particular, se você tiver. A gente viu uma realidade, hoje a gente tem, vou usar a expressão, né? Lembra quando foi a pandemia? Aí todo mundo. Agora é pandemia disso, tudo era uma pandemia, né? Até o Joe Biden, né, foi assim: hoje nós temos uma pandemia de não vacinados. Muito bem. Então hoje a gente tem me apropriado dessa palavra. A gente tem uma pandemia de pais ausentes. E aí quando eu digo pai é o sexo masculino. Sim. Olhe a coxa do seu filho. Entendeu? Olhe a coxa da sua filha. É o local favorito desse para se cortarem. Certo. Entendeu? Porque é o mais privado. Tá. Porque cobre com a bermuda, com a calcinha, cobre com a cueca de short. Não tenha vergonha. Pergunte. Entendeu? Pergunte, obviamente. Mas, meu filho, deixa eu ver a tua coxa. Por quê? Porque eu quero ver. Sabe? Minha filha, deixa eu ver isso aqui. Tá? São os cantos favoritos. Caso alguém queira saber os lugares favoritos, é o antebraço, Coxa. Tornozelo e às vezes as costas, dependendo de quem for. Vou até te perguntar quanto a isso, porque a sensação que eu tenho é que às vezes não é essas marcas que tu se refere, não é a tentativa em si, pode ser também. Não é a tentativa. Mas não ele se machucando. Exatamente, é um princípio de que ele está insatisfeito com algo, seja com o corpo dele, seja com as coisas como são. Então ele se marca, ele se pune. Isso a gente vê em crianças. Às vezes quando ela desobedece, aí ela fica puxando o cabelo, coisa desse tipo. Pronto, exatamente, tá? Então, se tem uma situação assim, ou então o que a pessoa disse. Mãe, eu pensei, rapaz, eu tenho pensado nisso que falou, ou que tentou, e graças a Deus nesse sentido não conseguiu. Fique perto dela, não deixe ela só. Se for um filho adolescente, mas eu digo com tranquilidade, tire a tranca do quarto. Tire a tranca do quarto. Tá certo? Deixa ele dormir, durma com ele, ou bota ele para dormir com você. Tá? No primeiro momento é fundamental esse aspecto. Fundamental, é tomar banho. Deixa a porta aberta. Por quê? Porque eu não vou nem dizer aqui em Teresina, mas, por exemplo, quando eu cheguei aqui... Não foi quando eu cheguei, não. Já foi alguns casos. O banheiro é um lugar também. Por isso que quando você vê o pessoal enforcado no chuveiro, não é porque o cara planejou simplesmente aquilo, é porque é o lugar reservado. Tem tranca. Entendeu? Tem tranca. O cara tá lá sozinho, tem uma tranca, e ele encontra um meio para aquilo. Sabe? Então, e se você tiver arma em casa, essas coisas aí, com certeza você tem que ter um cuidado ainda mais redobrado. Tá bom? Então, essas coisas você começando a observar, pergunte o que levou a isso, pergunte o que está acontecendo. Tá? E uma coisa que eu sempre digo, Alci, sempre, treinar o vocabulário disso. Tire do seu vocabulário a expressão, isso é bobagem. Entendeu? Porque, deixa eu dar um exemplo exagerado aqui.
Pronto, nem exagerado. Eu comentei isso aqui, foi que eu acho que não estava de folga. O problema é quando você vai escutando. Domingo agora, eu citei, né, para usar o passado, eu sempre gosto de citar alguns teólogos aqui. Mas nesse domingo norte eu citei, né, no caso você vai ouvir a citação, né, Conversando do Futuro, Katy Perry, a artista pop Katy Perry. Na sua música mais, eu acho que a música, qual é a música mais conhecida dessa mulher, mas aqui a que lançou ela, uma música chamada Firework. E aí a música começa assim: se você já se sentiu como um pedaço de papel, uma rascunha de papel voando para o vento, sem lugar para ir, como você já se sentiu como sendo um peso nas suas costas. Ou seja, há uma característica de uma pessoa depressiva. Aí é a solução dela. Mas você tem uma luz dentro de você, deixa esse negócio brilhar, porque você é um foco de artifício. Eu digo, oxe, a pessoa é o problema e é a solução, entendeu? Não faz nem sentido filosoficamente. Mas aí veja, hoje, em que a nossa vida, cada vez mais, a gente tenta buscar sentido em coisas que não são. Pega um adolescente e acabe o namoro dele para você ver. Meu amigo, eu até citei num podcast passado aquela música do CPM 22. Tá longe da mulher, é 1 minuto pro fim do mundo. Uhum. Aí pronto. Aí chega um adolescente e fala: pai, eu tô triste, eu quero me matar. Por quê? Porque fulaninha me largou. Aí o pai diz: que bobagem, meu filho. Tá cheio de mulher aí. Aí pega um pai ímpio. Oxe, é mulher, pô, deixa eu ligar aqui pra 2 prostitutas pra você. E não duvide disso não, viu? Esse exemplo que eu dei agora. Tá certo? De pai que leva filho para prostíbulo e por aí vai. É o que mais tem. Tá? Pega teu microfone. O pessoal fica reclamando do que tu ficou repetindo as coisas que tu fala. Então vá. Não, aqui fica um silêncio incômodo no podcast. Vá. Na sua época de escola. Adolescente. Umas coisas que mais te assustou, assim. Como crente cresceu na igreja e aprendeu isso. Que aprendeu que essas coisas são erradas, né? Os pais dos meus amigos ímpios levam os pais ímpios. presente de aniversário de 15 anos. O presente de aniversário é uma noite no prostíbulo. É. Tem uma música do Raimundos que é isso, né? Não vou dizer o nome certo. 15 anos. É sim. Tipo assim, é porque tem a festa de 15 anos da menina, a debutante e tal. Sim. É onde o cara vira homem. Aí 15 anos. comum. É muito comum. Diga-se de passagem que o cidadão lá que era de Raimundos era de João Pessoa, né? Pessoa. Essa é uma cultura É o muito nome comum. da música. O nome da música, eu não vou dizer o nome. porque não dá pra É dizer. prostíbulo em João Pessoa. Você troca o prostíbulo pelo nome certo, entendeu? O nome da música é prostíbulo em João Pessoa. Que Tá. hoje em dia é crente o cidadão. O Rodolfo. Rodolfo Entendeu? Abrantes, né? Rodolfo Abrantes. Então, assim, tá certo? Então, veja, é muito comum. Aí o cara pega e diz, isso é bobagem. Veja, aí o cara pode até dizer, vamos pegar o argumento clássico, meu filho, tu tá sofrendo por causa disso, tem crianças morrendo de fome na África. É óbvio que quando o cara bota a escala, beleza. Beleza, perdão. Faz sentido logicamente. Uhum. Mas é a beleza do sacrifício de Cristo. Cristo morreu por que pecados na cruz, Alci? Todos. Por todos os sofrimentos. Exato. Não importa se uma criança está chorando por um beta que morreu virado, muito mais comum lá em João Pessoa. Aqui não tem, não, porque aqui não tem tanto rio, né? Só tem esses dois. Mas lá em Recife, que é canal do lado do vento, tudo que é esquina do centro tem aquele vendedor de beta. João Pessoa também tinha, né? Tem. Aquele vendedor de beta, né? Que é aquele peixinho. Aí, meu amigo, às vezes o beta não chegava vivo em casa, não. É. Você comprava o saquinho do beta, chegava em casa, o beta estava virado no saco. Não era, não? Era? O beta estava virado. Aí os meninos tudo chorando, aí jogava na descarga, aí um abraço, era desse jeito. Aí o menino tá lá chorando, meu peixinho morreu. Eu vou dizer que bobagem, comprar outro. Ô, meu filho, de fato, é o momento de você mostrar também o poder da morte. Evangelizar o seu filho e mostrar exatamente que Cristo morreu por aquele sofrimento. Então, o grande ponto de uma pessoa que está em sofrimento, em particular pensando em suicídio, é não aponte a saída para ele, porque é justamente a vida dele que ele está dizendo que não faz sentido, é aquilo que ele quer acabar, aí tu vai dizer, te agarra em tu mesmo. E isso é levado para as últimas consequências, porque foi o pastor Hernandes Dias Lopes que disse que viu como o brasileiro lida com o suicídio. A gente vê isso até em filmes, séries, etc.
quando ele estava lá em alguma avenida de São Paulo, um engarrafamento estúpido, e ele começou a escutar. De dentro do carro, sem entender, ele começou a escutar o povo gritando, pula, pula. Era um cidadão querendo pular, atrapalhando o trânsito, e a torcida pedindo para ele pular. Sempre tem. Sempre tem um cara que grita pula, entendeu? Sempre tem um cara que briga, né? Sempre tem esse cidadão. Então, e aí no Brasil, é uma coisa que é interessante. Eu não sei se aí a gente pode apelar para a cultura, em particular nós nordestinos, do Cabamacho, por aí vai, mas foi na igreja do Joel Bic. Eu não quero ser injusto. Eu acho que foi na do Joel Bic. Se não foi, foi da mesma linha. Na entrada da igreja, no quadro de aviso. O motivo porque o pastor estava de licença, porque ele estava com depressão. Para todo mundo ver. Sabe assim, quem quiser se ler, o motivo para o pastor de licença, porque está em depressão, oremos por ele. Uhum. Sabe? Meu amigo, se um pastor reconhecer que está em depressão hoje em qualquer igreja, pode ser o fim do ministério dele. Dependendo da igreja. Pronto. Em capital, talvez seja nem tanto. Mas no interior, se um cara no interior, que é mais propenso a passar por isso. O cara dizer assim, rapaz, não, eu tô deprimido. Oxi. Um cara, meu pai, o cara vai dizer logo assim, pastor, eu cresci colhendo batata a vida inteira, nunca tive isso. Aí o senhor tá assim. É verdade. Tá? Então, assim, irmãos, veja que todos esses aspectos aqui que a gente está pontuando é fácil, então é bobagem você dizer o cara se suicida por causa disso. Veja que aqui já alertou 3.002 coisas. Tá? Então nunca diga que é uma bobagem, nunca. Fique perto da pessoa e não apresente a saída na pessoa. Não tente dizer que a vida dele faz sentido. Mostre que a vida dele tem sentido fora dele, em Cristo. Aí você pode. Mas se você disser assim, fique pelos seus filhos, aí você tem que pensar esse cenário, o cara diz assim, mas eu estou me matando justamente por causa deles. Eles não gostam de mim, eu vou viver para eles. Eu não gosto deles. Uhum. Não, viva para sua mãe. Não tem ninguém. E aí o nível de impessoalidade do mundo hoje, Alci, já faz alguns anos isso. Teve até um filme que até ironizou isso. Um cara morreu de ataque cardíaco, morte silenciosa, no metrô de Nova York. Morreu dormindo. Assim, né? Ficou sentado no metrô de Nova York. Só descobriram o corpo 3 dias depois. Ninguém cutucou o cara. Já pensou, cara? 3 dias depois. O cara lá, deve ter começado a feder. Aí alguém, rapaz, puf, o cara tava duro, foi ver fazer autópsia. O cara tava morto 3 dias. Rodando no metrô de Nova York. Caramba. Então hoje que a gente vive uma sociedade que é extremamente impessoal. Uma coisa que eu tenho feito, viu, assim, no meu ministério, eu nem vou dizer que há muito tempo, não comecei agora. É quando uma pessoa me manda uma mensagem que eu percebo que vai demorar de 2 a 3 minutos para responder, eu pergunto embaixo assim, posso ligar para você? Uhum. Que é uma maneira de eu pessoalizar aquilo. Eu conversar com a pessoa, entendeu? Hoje a gente troca mensagem. Eu estava observando isso no meu próprio filho. Não é nenhuma crítica assim, não. Mas a gente tem que lidar com isso. A gente, né, tu que desde a juventude na igreja, o Norte que cresceu, eu também cresci. A gente aguardava o domingo. Veja, nem vou dar uma de bravo. Se disser assim, ou eu aguardava o domingo era para ouvir o sermão, mentira. Na adolescência era mentira. Não. Entendeu? Era para conversar com os amigos, entendeu? Para conversar com os amigos, trocar ideia, fazer um lanche depois. Mas hoje essa meninada conversa a que horas? 24/7. Uhum. Eles estão com o celular na mão, se falando o tempo todo. Tá. Eles vêm para a igreja. Não, já falei contigo. Tem nem assunto. Tem nem assunto, né? Ele fica do lado dele. Exatamente. Aqui. Tem nem assunto. Aí fica. É por isso que eles sentam e fica cada um olhando coisa no celular. Para ter assunto quando chegar em casa. Rapaz, tu viu isso aqui? Então, irmãos, fiquem perto e conheçam o Evangelho. Conheçam o Evangelho. Tá? A saída é Cristo. Não tente dizer que a saída é um remédio. Não tente dizer que a saída é confia em mim. Não tente dizer vai dar tudo certo. Né? É o que eu vou até mostrar no sermão. Elias, ele saiu de lá,
E ele não foi vingado, não, no sentido assim, agora Israel virou uma nação santa. Ele no céu viu aquela nação ser depois escravizada pela Babilônia. Então não é vai dar tudo certo em nome de Jesus, não. Vai dar em Cristo, esse é o ponto. Mostre como você começou, né? O propósito, o sentido. E como em Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 1, até o nosso sofrimento tem uma validade. Aí você pode mostrar exatamente isso. Rapaz, você não está sofrendo? Vamos mostrar esse sofrimento para outras pessoas, para mostrar como em Cristo você tem. Para que outra pessoa não cometa o que você tentou cometer. Vamos alertar isso. Aí não é que o cara vai se orgulhar, eu sou um ex-pensamento suicida. Não. Mas é o sentido contrário. Digo, rapaz, eu estou lhe mostrando, porque eu passei por isso. E olha como Cristo transformou a minha vida. Tá? Então, é isso. Tá? E concluir, todo pensamento negativo que vem na nossa mente, a gente pode encontrar no Evangelho a virada. Sem o Evangelho não tem como. Se eu chegar assim e disser assim, Alci, tua esposa te traiu. Qual é a virada disso? Eu disser para o Alci, não, tu pode se separar e pode casar de novo. Não ajudou nada, né? Não ajuda nada. Entendeu? Nada. Ele vai dizer, não, mas eu quero estar casado com ela. Ela é minha esposa. Como é que ela faz isso comigo? Como é que eu vou viver com essa vergonha? Como é que eu vou olhar no olho dela e saber que outro homem já se deitou com ela? Sabe? E aí a gente encontra exatamente, por exemplo, no Evangelho, para dar o mesmo exemplo, que a gente trai o nosso Salvador, mas ele nos perdoa e nos restaura. Sabe? Então, no Evangelho a gente sempre vai ter eu não gosto nem de falar de transformação, a restauração. Por restaurar a visão, ter os novos olhos, sabe? Então, conheça o Evangelho para você poder apresentar em cada esfera a pessoa. Sabe? Verdade. Acho que a missão de vida de um indivíduo centrada de fato em Cristo, né? Ele tendo a ciência de que foi realmente criado para a glória de Cristo e para ter alegria nele, e que há de fato também algo que em Cristo é completo. Acho que de fato isso aí é a solução para qualquer tipo de dilema que o indivíduo sofra, né? Com certeza. E aí entrando agora no outro ponto, que é a pergunta que eu até citei sobre isso domingo de manhã no estudo, né? Eu falei assim, sempre que você fala uma frase que não tem dúvida, alguém levanta a mão. Aborto é errado. Alguém levanta a mão e vai dizer, e se a mãe tiver risco de vida? Pronto. E um suicida pode ir para o céu, Alci? Essa é a pergunta que fizeram? Já me fizeram várias vezes essa pergunta. Não, demais, É impossível o indivíduo não estar na igreja e não ter escutado esse tipo de... Um suicida, né? Mas foi um cara que se suicidou, ele vai para onde? Se o cara quiser ser light, o cara pergunta assim, ele vai para onde? Se o cara quiser ser específico, ele vai para o céu. Eu nem sei dizer se hoje em dia a Igreja Católica, Léo... Cara, Léo, deixa eu só interromper já aqui. Eu só sei disso porque naquele debate que eu fui... naquela conversa lá que eu fui, que eu até fiz o podcast aqui, o católico levou o catecismo da igreja e leu lá. Opa, então informe a gente aqui. E leu lá. Disse, olha, isso aqui, ele mostrou, isso aqui é o catecismo da igreja, isso aqui vale na igreja do Brasil, Estados Unidos, Somália, não sei o que, tal. Aí é mais ou menos a ideia de que é um pecado mortal, tá lá escrito, mas que o purgatório oferece uma chance de redenção. Pois bem. A ideia é que o cara... O que é que ele quis dizer? O cara foi muito político. E foi do ponto de vista católico, ele foi sábio. Sábio. Ele não mandou o cara pro inferno. Ele disse, é um pecado mortal. Ou seja, ele disse onde o cara não tá. Ele não tá no céu. Mas existe via... purgatório, mediação dos santos, uma saída pro cara. Para mim, eu tinha em mente que nem purgatório ele tinha chance, era inferno. Interessante. Bom conhecer isso aí. Pois bem, não tem como a gente colocar ninguém imediatamente no céu nem no inferno, né? As obras, obviamente, assim, a gente olha pra gente que é crente, que vive uma vida com Deus, etc. E a gente conclui, esse cidadão vai pro céu, porque a gente conheceu aquela pessoa, a gente viu que era uma pessoa piedosa, etc. Mas uma pessoa morrer em pecado exatamente, mesmo que tenha tido uma vida inteira de fidelidade ao Senhor, e a gente dizer assim, ele vai para o inferno porque morreu em pecado,
seja ele qual pecado for, eu acho que é muito temerário, né? Muita coragem de um cidadão para fazer isso, né? Então, assim, em tese, o Senhor Jesus Cristo também morreu pelo pecado do suicida, né? De modo que eu diria que ele vai para o inferno se ele tiver morrido sem Cristo. Se o suicídio dele for um suicídio de um indivíduo uma vida de incrédulo, aparência, né? uma vida de um incrédulo, de aparência, então sim, ele vai para o inferno. Mas se for um crente verdadeiro, que no momento, sei lá, de desespero, né? Eu até entro aqui naquela questão que eu falei anteriormente, né? Porque assim, quando a gente diz que um suicida é muito egoísta, a pessoa pode dizer que foi a reação lá do cidadão quando deu estudar, isso é muita frieza falar isso. Não, eu estou falando até talvez no cidadão, o egoísmo até no sentido filosófico, teológico, porque na hora do desespero o cidadão não vai pensar dessa maneira, vou tirar minha vida porque eu sou muito egoísta, nada disso. O fato então é que o cidadão está no momento de desespero. A citação que a gente fez aqui do pastor, que eu acho que é lá do Recife, como eu disse, um pastor, um cidadão que parece-me que nasceu em um lar evangélico, foi criado no evangelho, caiu em um pecado, não soube tratar esse pecado, achou que a única saída para o pecado era tirar a sua própria vida. É um momento de desespero, é um momento de aflição pelo qual ele está passando. Pronto, então ele vai para o inferno? Não, eu não consigo ver dessa maneira. Acredito que a única coisa que faz o cidadão de fato ir, acredito com convicção. Sim, entendi. Que a única coisa que faz o indivíduo ir para o inferno é morrer sem Cristo. Morrer sem Cristo. Alcides, assina embaixo tudo que você disse. Permita-me só uma palavra prévia, né? Porque eu não gosto de tratar as pessoas que eu escuto como ignorantes. Mas às vezes, eu acho que eu até comentei isso uma vez, assim, acho que eu comentei em off, mas vou lá. Essa geração do TikTok, mas é sério, me faz assim pensar que eu tenho que dizer assim, hoje eu não posso dizer para uma pessoa assim, vou pegar um exemplo bem exagerado. Pronto, você pode sair. Eu tenho que dizer assim, você pode sair, você vai se levantar, tá vendo a porta? Aquilo ali é uma maçaneta. Você vai botar sua mão na maçaneta, puxar para baixo, empurrar a porta vai abrir. Aí você sai. Aí você fecha a porta na saída. Se eu chegar para você e disser assim, pronto, você pode sair. Tudo isso está embutido. Nessa geração nova, tá, não. Sai. O cara... Entendeu? Então, dito isso, eu concordo, Alci, com tudo que você falou. O meu medo só é uma pessoa que ouvisse e dizer assim, hoje então eu posso me matar e ir pro céu. Entendeu? Verdade. Então, veja. O que é fundamental aqui, só para ampliar o que o pastor Alci falou, ou seja, ele está certíssimo. Vamos ampliar aqui, botar uma nota de rodapé, no caso. Todo pecado, a alma que pecar, essa morrerá. Não tem meio do caminho. Então, é o mesmo princípio, o que o pastor Alci está fazendo é aplicando o mesmo princípio de um cara que traiu sua mulher. Ele está usando o mesmo princípio, ele está pegando o mandamento lá, um cara que traiu sua mulher. Morre em adultério. Ou seja, na hora, vamos a um exemplo hipotético, um crente sério, mesma coisa. Cresceu na igreja, temente a Deus, fez sua profissão de fé, mas no momento de erro, de fraqueza, traiu a mulher. Aí quando ele está lá se deitando contra a mulher, teve um ataque cardíaco e morreu. A mulher dele vai dizer julgamento divino. E a gente não pode nem dizer que não é. Não pode. Entendeu? Mas ele foi pro inferno por causa daquilo. Eu acredito que a maioria dos crentes, para não dizer todos, vai dizer, pastor, acho que ele foi pro céu. Que aquilo ali foi um erro. Uhum. E eu sou propenso a concordar. Então, o que o pastor Alci está fazendo corretamente é aplicando o mesmo peso ao pecado do suicídio. De dizer assim, então, um cara no momento de desespero, um cara como Elias, se ele tivesse um revólver do lado dele. Uhum. Entendeu? Ou seja, naquele momento de desespero, tudo e tal. Eu até acho que Elias não faria isso pela própria resposta que ele deu, em que ele buscou o Senhor da vida primeiro. Uhum. Né? Mas no momento de desespero, o cara, rapaz, está aqui, pronto. Eu vou fazer os dois contrastes. Quando eu fui para a Inglaterra, Alci, eu fiquei numa cidade que ficava 1 hora de Londres, Haywards Heath. Cidade pequenininha, só tinha um semáforo, a cidade toda. Aí, lá, como é uma cidade pequena, nem todo trem para. Ou seja, então tem trem, Alci, que do jeito que ele vem, naquela velocidade, ele vem, zoom, na sua frente. E tu acha que tem alguma barricada entre tu e o trem?
Cara, quiser pular. Calma, aí veja. Na sua frente, sim. Zoom, por isso que tem uma faixa amarela. Não cruza essa linha. Zoom. Cara, mas o cara tem que saber se o trem para ou não, até pra não se. Dito isso. Aí quando eu fui pra Westminster, que é o centro turístico, mas também é o centro financeiro de Londres. Na estação do Westminster, tem umas paredes assim de acrílico pro cara entrar no trem. Aí é o que eu pensava, isso é para prevenir acidente, né? O cara, não, para prevenir suicídio. Porque o cara acabou de receber a notícia que perdeu tudo no banco, vê o trem vindo, o pau se joga. Isso em Westminster? Em Westminster. Não, é o nome da estação, que é o nome do bairro, entendeu? No bairro do Westminster, a estação do Westminster. Então, o centro financeiro de Londres, caramba, a parada tem essa proteção anti-suicídio. Porque, ou seja, ela só abre quando o trem para. Quando o trem para. Entendeu? O metrô, no caso. Deve ter acontecido muito, então, meu amigo. E se você. E veja, é tão comum lá que o inglesão nem pestanejou. O que ele reclamou não foi do cara se matando, não. Tô sendo muito sincero. Isso aí atrasa os trens todos de Londres. Juro a você que o cara reclamou foi do atraso do trem. Igual o pessoal do Pula aqui. Exatamente. Então, isso aí atrasa os trens de Londres tudinho. É por isso que eles fizeram isso. Caramba. Não foi para o valor da vida, não. Foi para não atrasar o serviço de trem. Então, veja. Volta ao caso. Aí tu imagina, pega uma situação dessa. Hoje, num reino de WhatsApp. O cara tá aqui, vou pegar um exemplo um pouco gráfico, entre aspas. Eu tô lá nessa estação de metrô. A Yane me manda uma foto se deitada contra um homem. A Yane pega e manda uma foto. Olha aqui, miserável. E ela se deitada contra um homem. Eu vejo um trem vindo na minha direção. Primeiro pensamento. Meu amigo. Então, qual é meu ponto aqui? O suicídio nunca é a saída. Nunca. Sob nenhuma circunstância. Não tem uma que você pode... Pronto. É um caso que não tem exceção. Não existe. Nunca é a saída. Ponto. Nunca é mais, pastor, vou viver em sofrimento. Viva. Vive em sofrimento, porque agora você não vai sofrer. Aguente. Use sofrimento como exemplo para outras pessoas. Esmurre seu corpo, como diz o apóstolo Paulo, para ganhar o prêmio que vale a pena. Então, suicídio nunca é. Então, o ponto só que eu quero enfatizar é: o pastor Alci está cobertíssimo de razão. É o que eu concordo, é o que eu escrevi uma vez. Mas não encare isso como então, se Deus pode perdoar o suicídio, né, eu vou fazer não é nem uma piada, né? Mas é o contraponto da Igreja Católica. A Igreja Católica acredita em graça preventiva, né? E eu costumo dizer assim: um crente tem o hábito de cometer o pecado preventivo. Rapaz, eu sei que Deus vai me perdoar, então eu vou pecar aqui. Uhum. Entendeu? Isso é mais comum do que você imagina, não. A gente aqui na nossa igreja, gente aqui que eu conheço, que falou exatamente assim: disse assim, rapaz, eu vou me tornar membro da igreja depois que eu casar com o ímpio, porque se eu casar com o ímpio eu vou ser disciplinado. Então, ou seja, ela sabe que está pecando, ela sabe que ela deveria ser disciplinada, aí ela... Tá entendendo? Os puritanos chamavam de pecado de presunção, né? Exatamente. Então, o nosso medo é por isso que você não vai ver, e com razão, pastor insinuando isso o tempo todo. Uhum. Porque é uma coisa que num ouvido desatento... Alguém que já tem pensamento... Exatamente. Oxe, meu amigo, então quer dizer que ainda tem esperança mesmo aqui? Eu vou jogar essa moeda pro alto? Caso seja você que esteja ouvindo, não jogue. Não faça isso. Entendeu? Não faça isso. Então, o que nós entendemos aqui, como Cristo perdoou todos os pecados, ele pode perdoar isso também. Tá? Mas pecado nunca é a saída. Eu concluo minha fala assim, com um livro... Alguém comentou comigo, parece que estão traduzindo. Do Jeremiah Burroughs. Mal dos Males. Não conheço. Em inglês é Evil of Evils. Né? É uma série de sermões dele sobre o mesmo assunto. Aí eu tenho que admitir aqui uma coisa. Ele é um pouco cansativo, porque ele é o mesmo assunto repetido várias vezes em outros sermões, mas a tônica é a mesma. Uhum. Aí o cara lê numa sentada, não é lá coisa assim... Para mim não foi. Cara, mas a temática dos sermões dele é muito boa. E resumindo todo o livro dele, que se você tiver que escolher
entre o maior sofrimento e o menor pecado, escolha o maior pelo maior sofrimento. sofrimento. Interessante. Que foi o que Cristo fez. Uhum. Ou seja, ele pôde optar entre a vida dele e a cruz, o julgamento do Senhor sobre ele. Ele escolheu isso. Sabe? Então ele vai mostrar exatamente que o pecado é o mal dos males. O pecado é maior do que qualquer sofrimento que você esteja passando. Seja causado, seja auto-infligido, seja infligido por outra pessoa. Então, o seu pecado é o mal dos males. Então, nunca é a saída. Se matar nunca é a saída, trair nunca é a saída, eutanásia nunca é a saída, aborto nunca é a saída. Sabe? Por quê? Porque esse é o mal dos males e que Cristo venceu. Amém. Sabe? Então, eu nem vou acrescentar nada à resposta, porque eu concordo. Para mim é isso mesmo, assim. E só fica esses pormenores para a gente tomar cuidado também. Amém. Né? Então, pessoal, eu sempre peço isso em todos os podcasts, mas esse em particular, divulgue. Em particular, você que está aqui em Teresina, tá? Para alguém, não tenha vergonha, tá? Se você tiver alguém da família que está passando por isso, procure a mim, procure o pastor Alci, tá? Procure alguém da igreja, tá bom? Para que a gente possa servir, chorar, ajudar, né? Às vezes, né, me lembrei da história aqui agora, Alci. Nos Estados Unidos, como os caras estão sendo treinados em aconselhamento, o que acontece? É uma coisa que devia até ser implementada no seminário. Eles fazem casos primeiro de roleplay, né? Ou seja, Alcito vai fingir que tem um cara assim, eu vou te aconselhar. Uhum. Aí depois que o cara fez vários roleplay, aí o cara começa a aconselhar de fato, mas sob supervisão. Uhum. Fica um conselheiro mais experiente atrás. Aí um desses caras novatos, nunca tinha aconselhado na vida diretamente, aí tava o Jay Adams atrás. E o cara aí sentou um senhor na frente dele. Aí diga, senhor, o que eu posso lhe ajudar? O cara, eu acabei de estuprar minha neta. Eu acho que eu conheço essa história. Acabei de estuprar minha neta. Aí disse que o cara olhou pra ele e começou a chorar. Disse que o conselheiro olhou pra ele não sabia nem o que dizer. Aí o diário se levantou e deu um abraço no cara. Sabe? Deu um abraço no cara. Sabe? E assumiu dali, obviamente. Mas a primeira reação dele não foi dizer nada. Foi confortar um pecador, viu o pecado que o cara cometeu, mas que naquele momento estava sofrendo, sabe? Então, nem que seja para a gente dar um abraço, sofrer junto com você, tá? Então, peça ajuda, divulgue esse podcast, divulgue esse vídeo no YouTube, no Spotify, onde você estiver, e conte com a nossa ajuda. Vai ser um prazer servi-lo a lutar e em Cristo, se Deus permitir, vencer. Tá bom? Amém. Deus abençoe. Até sexta, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.